queridos, mais uma vez glorificamos, engrandecemos e louvamos o Deus que acabou de ser cantado como uma arma poderosa, uma arma secreta. E esse Deus é o que luta nossas guerras e batalhas. E nesta noite nós queremos ovacionar o nome dele. Nós queremos dizer da grandeza desse Deus na figura de um homem que ele viveu em tempos idos nesta terra, mas ele viveu em função de reconhecer Deus como arma secreta. E este homem era um rei, e ele se chamava Asa. Está aqui em 2 Crônicas, no capítulo de número 15. Quero cumprimentar aqueles que, longe aqui do nosso espaço, eles estão ligados, na sintonia conosco. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida, incentivar e motivar você a permanecer conosco, porque por certo você será alcançado e abençoado juntamente com os que estão presentes, não só os que verão e ouvirão nesta noite, como também aqueles que a posterior eles acharem esta gravação. O capítulo 15 de 2 Crônicas, ele se reporta da seguinte forma: veio o Espírito de Deus sobre o profeta Azarias, filho de Oded, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouça-me, Asa, e todo o Judá e também Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e também sem lei. Mas quando na sua angústia se voltavam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, foi por ele achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus as conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O verso 8: ouvindo então o rei Asa estas palavras e a profecia que lhe tinha dito o filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no meio deles, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reunidos em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E naquele dia ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o coração e de toda a alma. Vamos orar. Bendito, eterno e santo Pai que estás nos céus,
Nesse nome precioso, que é o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos. Quando mais uma vez abrimos as Escrituras, abrimos a tua palavra, Senhor, para anunciar o teu reino, para dizer, Senhor, da formosura e glória que só há em ti, Senhor. Por isso, nesta noite, amplie os horizontes para a tua palavra atingir, Senhor, de um canto ao outro da terra e haver libertação e cura, porque só pode haver libertação e cura pelo conhecimento de ti. Nada mais nesta terra pode e é capaz de fazê-lo, mas em ti está a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, esta mensagem que acabamos de ler, ela é de uma grandeza. Eu coloquei como título para esta mensagem: como viver melhor. E nós sabemos que é o sonho de todas as pessoas viver bem. Ninguém em sã consciência, esta hora, eu estou falando para muitas pessoas aqui e fora do nosso ambiente, que elas estão arruinadas, que elas estão com a vida atrofiada, que elas estão sofridas, que elas estão de uma maneira geral com a vida aos pedaços, e está cada vez mais em pânico e em desespero de razão e causa. E por que de tudo isso? Bom, nós sabemos que não conhecer a Deus é a razão de todas as desgraças na terra. Veja bem, o Deus da Bíblia, ele é chamado de Deus de amor. Mas as pessoas, principalmente as pessoas lá fora, elas têm uma visão errada do que é amor. Elas não sabem definir o que é amor. Haja visto toda a espécie de amor que existe aí fora. No grego nós temos o amor que ele é eros, o amor filéu e o amor ágape. Desses três, só existe um que em síntese, ele é amor, que é ágape. O amor ágape é o amor de oferta, de entrega. Os demais outros amores da concepção grega, da filosofia grega, da doutrina grega, eles são amores que podem te fazer por um tempo realizado e feliz. Mas a história da humanidade desde o Éden mostra que a felicidade sem o que? Um relacionamento com Deus. E o que é relacionamento com Deus? Relacionamento em síntese é intimidade, é conhecimento, é você saber quem é que é a pessoa que você está se relacionando com ele. Nós sabemos que no Éden, Deus colocou as duas figuras que são os nossos pais, colocou essas duas figuras, Adão e Eva, e ali no jardim, eles tinham só um trabalho, e a Bíblia diz que era para eles cuidarem do jardim, só tinham esse trabalho, eles não tinham que fazer outra coisa. E por que Deus colocou eles para cuidar do jardim? Porque Deus sabia que alguém iria fazer uma invasão no jardim. Deus, na sua sabedoria, ele sabia como a vida das pessoas, o lar, a saúde, os negócios, o trabalho, as finanças, tem alguém que está querendo invadir. Este alguém é aquele que cobiça
aquilo que você é e aquilo que você tem. Assim são as pessoas lá fora, que não conhecem a Deus, e elas são agentes e instrumento do mal, do diabo, e por isso é que elas vão infiltrar, elas vão entrar naquilo que é o sonho de Deus para a vida do homem. E a gente sabe que a serpente entrou, e o dano que ela fez, eles perderam o paraíso. Eu estou falando para pessoas agora que os seus sonhos já afundaram, já desandou, que já veio tornado, tempestade tropical, já veio terremoto, já veio tsunami na vida das pessoas, e elas não fizeram o dever de casa. Qual era o dever de Adão e de Eva? Cuidar do jardim. Cuidar significa que você vai ficar atento para tudo aquilo que possa invadir a sua felicidade. Este homem, você viu quando ele ouviu a palavra de Deus? Veio o Azarias, o filho do profeta Oded, que também era profeta, e ele vai fazer a grande advertência, e vai dizer para ele: saiba, ó rei. E o rei Asa, ele é o 4º rei de Israel. Nós tivemos, e ele teve, o avô dele, que não foi um bom rei, e reinou por 18 anos. É o filho do homem mais sábio da terra, que foi Salomão. Mas ele não quis observar a vida que o Salomão viveu em Deus, e ele então fez as burrices, as burradas da vida dele, as tolices da vida dele, e então ele sai de cena, e o filho dele vai viver a vida no trono, e o Acás, que era o filho dele, não soube também ser um grande rei. E quando o rei Acás morre, o rei Asa, ele vai assumir o poder e o governo da terra especial. Quando eu falo terra, olha a guerra que está lá em Jerusalém. A terra especial não é Nova York, não é Paris, não é Londres, não é lugar nenhum da terra. A terra especial chama-se Jerusalém, a terra mais disputada no mundo. Por quê? Porque ali Deus elegeu, Deus colocou a glória, o nome dele, Deus colocou o seu primeiro filho, crente. Quando estou falando filho, é crente, que foi Abraão, tirando ele do Iraque, aquela terra tempestuosa até os dias de hoje, e levando ele para o quê? Para Israel, levando eles para aquele lugar onde ele tentou, em obediência a Deus, sacrificar o seu filho Isaque. E ele o fez. Está lá no capítulo 22 do Gênesis, quando Deus falou para ele pegar o filho dele e levar para o sacrifício. Deus fez ele andar 3 dias e levou ele para o Monte Moriá. O Monte Moriá é onde Salomão fez o templo, o grande templo, com sua magnitude e glória, e onde hoje está lá a mesquita dos árabes, né, que causa tanta confusão naquele lugar. Então veja bem, Deus elegeu aquele lugar, Deus escolheu aquele lugar, e deveria os reis de Israel, todos eles, fazerem como fez o rei Asa, dar ouvido. Você veja bem que aqui o profeta Azarias diz assim: Deus vai estar com você. A vontade, presta atenção você que está me ouvindo, a vontade de Deus é estar com você. Mas você viu a implicação daqui?
como o Tiago diz, Tiago 4,8 diz: chegue-se para Deus, que Deus se chegará a vós. Deus está sediando todos os moradores da terra, no sentido de fazer com que eles conheçam a Ele como Deus. Veja bem que a Bíblia diz que te conheçam a ti, lá em João 17, como o único Deus. João 17,5 diz que você conheça Deus como o único Deus. Não é crer em Deus e crer em Maria, crer em Aparecida, crer em Pedro, crer em Fortunato, crer no Papa, crer no Buda, crer no Confúcio, no Almeida. Não, é crer em Deus como o único Deus e em Jesus Cristo, que é o seu Filho, que é a porta para você conhecer a Deus. Ninguém vai conhecer a Deus que não seja por Jesus Cristo. Ninguém pode levar você a Deus. Não pode. Até um padre, ele caiu em contradição na televisão quando ele disse que Maria não podia salvar. Isso foi conhecido pela televisão. É o padre Fábio de Mello. Ele disse que Maria não pode salvar, e ele estava certo. Depois foi obrigado a se corrigir com respeito a isso, ao Vaticano e à instituição que ele pertence. Mas ele falou a verdade. Ela não pode, nem como nenhum desses que estavam aqui, ou estão aqui. Nenhum desses, desde Abraão, desde Enoque, desde Adão, nenhum deles pode te levar a Deus, porque o caminho chama-se Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os reis de Israel, essa terra maravilhosa que todo cristão deveria conhecer, eu vejo que os aviões estão superlotados de pessoas que querem conhecer Nova York. Nova York é linda, eu estive lá. Eu andei pelas ruas de Nova York, eu fui nos teatros de lá, eu comi em muitos bons restaurantes de lá, eu fui em Londres, eu fui em muitos lugares. É muito bom, mas o lugar que deveria lotar realmente os aviões seria Israel, um lugar que todo cristão deveria. E é fantástico você trilhar, andar por aquelas ruas onde provavelmente os guias de lá levam você aos lugares onde provavelmente Jesus ele andou. É muito bom você conhecer a Galileia, Judeia, Samaria, e você conhecer aquelas montanhas onde Jesus proferiu os seus sermões, que estão todos registrados aqui. E a multidão corriam atrás de Jesus, alguns para comer, como está lá no capítulo 14 de Mateus, para comer o pão que ele multiplica, pegar 5 pães e 2 peixinhos e multiplicar para sustentar, para alimentar, para satisfazer 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças, e depois ainda sobrar 12 cestos. Esse Deus é o Deus da prosperidade e da multiplicação. É o Deus que, quando ele vê a necessidade, ele quer, porque o poder dele é para suprir. As usinas de energia, elas têm poder, mas para acender essas lâmpadas que estão aqui, elas não têm aquele poder todo para ficar estocado nas suas usinas, nas suas bases. Não, é para acender todas as luzes e trazer o poder de Deus. É a mesma coisa, para acender a sua vida, para fazer com que a sua vida seja referência para a vida das pessoas, e as pessoas não ficar vivendo as mazelas de uma vida insignificante, e vou usar até aqui uma vida ordinária. Esse rei Asa, ele reinou por 41 anos, superou o avô, por quê? Porque ele fez referência ao Davi, ao Salomão, que reinaram por 40 anos. Quando você quer as coisas boas,
Você tem que procurar referência. Você vai procurar referência no traficante, no político, no bandido. Até hoje, eu estava ouvindo, né, no YouTube, um que já foi governador, já foi prefeito, e ele falou, lá em Brasília, aqueles senadores, deputados, são tudo cheirador de cocaína. Ele fala com os, até aí na internet, para quem quiser ouvir, né? Eu estou só reprisando o que o Ciro Gomes falou, lá o ex-governador do Ceará. Então, eles vão, evidentemente, permitir que toda esta sujeira, que agora lá na Alemanha foi já liberado, recreativo. Mas os caras querem isso mesmo. Mas quem é esses caras? Aquele cara que invadiu o paraíso e trouxe destruição para o mundo. É esse infiltrado que aqui o Azarias vai dizer para o Asa: fecha a porta, rei. Tem alguém que está querendo invadir o teu reino e te destruir. E quantos outros reis antes do rei Asa e depois do rei Asa não escancarou a porta para o inimigo, como as pessoas lá de fora estão fazendo? E elas vão soltar a franga para tudo quanto é coisa ruim, e vão achar que fumando um baseado, cheirando uma carreira de cocaína, descendo aqueles tubos de vodka e de uísque, ele vai ser somente mais um viciado, um drogado, um bêbado, um anestesiado, vai ser uma pessoa com a vida atrofiada. O mundo está vivendo desta maneira, e o inferno está destruindo o paraíso das pessoas, como fizeram com Adão e Eva. E depois você vai ler o capítulo 3 de Gênesis, você vê que Deus, ele é obrigado a expulsar Adão e Eva do paraíso. O pecado faz isso. O rei aqui está ouvindo o profeta Azarias, e ele foi convocar Jerusalém. E não pensa que diabo é a criação de pastor, de igreja, de religião. Não, o diabo, ele se autocriou. Ele era anjo de Deus e se autocriou. Como muitas pessoas que eram bons maridos se autocriaram como péssimos maridos. Eram boas mulheres, se autocriaram. Por quê? Porque deu ouvido ao infiltrado, ao invasor. A Bíblia diz para nós fecharmos a porta para o diabo. Eu lembro que na emissora de rádio, quantas vezes no telefone eu não falava para o ouvinte que ligava para nós: bate a porta na cara do diabo. Eu falei: procura uma porta, eu quero ouvir aqui no telefone você falando: diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, sai da minha vida, da minha casa, do meu lar, sai do meu corpo, sai da minha família. O diabo hoje está se apoderando das pessoas como nunca o fez. E por isso que você vê o homem, como Jeremias diz, eu vejo o homem como mulher de parto, parturiente, com as mãos no quadril aqui, na cintura. Não é assim que a mulher com parto, com as dores, ela coloca as mãos? Jeremias vai dizer dessa maneira. O homem está sofrendo lá fora. Por quê? Porque o profeta Azarias, que hoje, presta atenção, hoje sou eu. O profeta Azarias, que hoje para a sua vida sou eu, não é ouvido. Mas o verso 8 diz que quando o rei Asa ouviu tudo isso, o que é o projeto do inferno para a vida da pessoa? O diabo, como Jesus falou, ele é ladrão. O ladrão vem para roubar, vem para matar e para destruir. E quanto de vítimas ele está fazendo nesse século 21? O século 21 está se superando. Eu já tenho quase 8 séculos de vida. Estou chegando, estou no limiar da oitava década. E eu nunca vi um século, uma década tão pervertida como essa. Eu nunca vi pessoas tão impuras, tão inconsequentes, como eu as vejo no dia de hoje. E elas desafiam o próprio Deus, mas elas estão sendo algozes
da própria vida. Elas estão sendo inimigas, estão cavando a própria sepultura. E às vezes eu conversando com elas, elas falam: se eu tenho um ouvinte de Diadema, já falei isso, vou reprisar, que quando a mãe crente fala para ele: filho, para com o que você está fazendo. Ele gostava de fumar sua maconha, cheirar sua cocaína e fazer pequenos assaltos ou assaltos. A mãe falou você vai morrer. Ele diz: está na carta, eu posso ler qualquer hora para vocês aqui, para você que está aí. Mãe, se eu morrer está pela hora. Mas quando lá em Interlagos a polícia civil deu um tiro e pegou na coluna dele, eu fui visitá-lo em Diadema, eu e minha mulher. Ele é um moço bonito daqui para cima, forte, trancudo, mas daqui para cá tudo seco na vida dele, ressequido na vida dele. E um moço inteligente, porque tinha uma biblioteca atrás dele fantástica, eu sou observador disso. Mas quando a polícia falou para ele: vamos jogar ele no Guarapiranga, ele fez uma oração. Você vê como Deus, esse Deus, ele quer ouvir a pessoa. Ele fez uma oração: se o Senhor existe, me livra daqui. E ele tentou até pegar o revólver dele, mas ele via que não tinha mais como mexer as pernas. Aí a viatura morreu, apagou a viatura. E eles deram na partida, não pegou mais. E eles tiveram que chamar a ambulância, por isso que ele está vivo até o dia da nossa visita à casa dele, lá em Diadema. Ele falou: se eu morrer, eu tenho conversado com pessoas que eu não estou nem... Está pela hora, se eu for, fui. Eu não estou nem aí. É porque não bateu na sua porta. Quando bater na sua porta, você vai gritar desesperado: salva-me. Porque você não nasceu para morrer. Sabe o que diz o Salmo 55, no verso de número 23? O Salmo 55, ele diz que o homem, a pessoa, que ela não é boa diante de Deus, que ela não quer ouvir como Asa, ouvir o profeta, elas não cumprem, elas vivem só metade da vida delas. Eu sou uma pessoa que já fiz dezenas de funerais. E quando eu vou, eu vejo quanto adolescente, quanto jovem, que prematuramente eles estão sendo levados para o cemitério. Sabe o que diz Salomão? Em Provérbios 10, 27, que aquele que é perverso, estou falando com eles agora, aquele que é perverso, os dias dele são abreviados. Só que o Salmo 55, 23 diz que Deus aumenta os anos. Aqui ele aumentou os anos de reinado do rei Asa. O pai reinou só 3 anos, o avô reinou só 18 anos, mas ele reinou 41 anos. Por quê? Porque ele soube ouvir. E ele reinou. Reinar significa você ter os sonhos, os desejos realizados. Ele é um rei. Se ele quer algo para comer, ele tem. Se ele quer algo para se divertir, ele tem. Se ele quer cantores, coral, músico, dançarinas, se ele quer o esquadrão dele se apresentando para espetáculo, ele o tem. É uma vida de excelência. É o que Deus oferece. E o Salmo 55, 23, na primeira parte, ele vai dizer que Deus prolonga os anos daqueles que temem a Ele. Aí a grande pergunta: por que não temê-lo? Sabe qual é a razão da pessoa não temer a Deus? Sabe qual é a razão das pessoas não temerem a Deus? É o amor pelo pecado. É a paixão pelas coisas horrorosas da vida. É não querer se afastar do pecado. E não se pode ter as duas coisas. Você não pode ter Deus e gostar de um baseado. Você vai ter que arrumar
um Deus aí fora, esses semideuses que estão por aí, e ele vai roubar, matar e destruir você. Agora, quando você conhecer esse Deus, perdão, de amor, você vai ficar como eu, tão encantado por ele, que você vai ser um missivista, um atalaia, um porta-voz, vai ser um mensageiro. Todos os discípulos de Jesus o traíram. Todos os discípulos de Jesus, eles se afastaram de Jesus. Eles correram. Quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, eles se afastaram. Eles foram para longe de Jesus. O próprio Jesus falou isso lá no capítulo 26, 34 de Mateus. Para um deles que falou: eu não sou aqueles que traem, não. E era o Pedro, o grande apóstolo dele. E sabe o que aconteceu? O verso de número 34 diz que ele negou por 3 vezes quando o galo cantou. Deus falou antes do galo cantar: você vai me negar 3 vezes. E ele vergonhosamente nega a Jesus. Ele nega o Deus que o resgatou. Mas quando ele entregou tudo nas mãos de Deus, e é só desta maneira, Jesus falou, 16, 24 de Mateus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, hoje domingo, a sua cruz e siga-me. E ele diz: e eu vou te dar o reino de Deus, eu vou te levar para o paraíso, eu vou retornar você para comer da árvore da vida, eu vou fazer você pleno de realizações e felicidade. É a capacidade desse Deus. Ele não chama você, como os líderes da igreja, para extorquir você. Ele não chama você para se apropriar de você, locupetrar-se de você. Pelo contrário, ele chama você para te abençoar e dizer para você que acabou os anos de miséria, de sofrimento e de dor. E aí a grande pergunta: por que rejeitar esse Deus? Aqui você leu comigo: ouvindo, pois, o rei Asa falou: se você não me ouvir, como eu digo para vocês hoje, se você não me escutar, o infiltrado, aquele invasor, vai entrar no paraíso da sua vida, dos seus sonhos, dos desejos de felicidade seu, e vai te destruir, vai acabar com você. E como é triste, na minha vida pastoral eu tenho visto e vivido isso, diuturnamente, cotidianamente. Tenho visto pessoas que podiam ter uma vida como Asa, privilegiada. Uma vida em Deus é uma vida de privilégio, é uma vida de bonança, é uma vida de riqueza. Por quê? Porque você busca a santidade de Deus, como falei para uma pessoa ontem. Ontem eu falei para uma pessoa: você não precisa fazer teologia, você precisa buscar a santificação na sua vida. E as pessoas pensam que pode recompensar, embora a teologia é bom, como é excelente você ter teologia, Deus, logia lógica, a lógica de Deus está aqui. Mas ele é revelador da sua palavra. E quando você, depois da conversão, e só depois da conversão, você busca a santificação. Por isso que Pedro, esse cara que negou, no capítulo 26, 34, negou por 3 vezes a Jesus. No capítulo 4 de Atos, no verso de número 38, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, porque serão apagados vossos pecados pela vinda do Senhor. E a santificação vem para você quando você se submete, como Jesus, ao batismo. Jesus se submeteu ao batismo, e o batizador João Batista falou: eu preciso ser batizado por ti, porque ele vê Jesus chegando. E está lá no capítulo 2, 39 de João: vendo ele chegar, disse para os que estavam ao redor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca tinha visto o primo chamado Jesus, nunca tinha visto.
Mas o Espírito que estava nele, ao deparar-se e ver Jesus se dirigindo a ele, ele apontou. É o que eu estou falando para você. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, chama-se Jesus Cristo. E ele está vindo a você, te atraindo, para você ter a vida abundante, a vida poderosa, a vida que este homem escolheu ter, porque ele não quis buscar referência nem no pai, nem no avô, foi buscar no rei, que foi um rei de Deus, que foi Davi. Eu busco referência nos homens fortes de Deus. Eu não vou buscar referência nos fracos, naqueles que são traidores, naqueles que abandonam Jesus, mas aqueles que eles lutam e eles permanecem e eles são exaltados por Deus. Por quê? Porque eles desafiam a sua própria natureza, expondo a própria vida. Eu só conheço crente realmente quando ele se dispõe a dar aquilo que ele nem tem para dar, mas ele faz votos com o Senhor. Eu me lembro que já falei aqui de um pastor que ele quis que a igreja sofresse uma reforma. Ele pediu para a igreja que a igreja precisava de uma reforma. E a igreja, alguns com posse, se prontificaram a fazê-lo. Mas uma irmã, que todo mundo sabia da pobreza dela, ela então levantou a mão e quis colocar o nome no livro daqueles que iam trabalhar na restauração do templo. Aí os próprios irmãos, olhando ela, fizeram aquelas críticas por cima do ombro. Essa coitada está querendo aparecer, essa coitada não tem o que comer. Mas quando ela soube que era para a igreja, que era para o Senhor, que era para adoração ao Deus que ela amava, ela sentiu no coração e foi para casa, falando: Senhor, eu coloquei meu nome ali naquele livro e eu vou contribuir com a tua graça. No outro dia de manhã, ela falou para a sua filha: filha, vai buscar os ovos para o café. E ela, quando ia lá, pegava 2, 3 ovos. Quando ela chegou lá, tinha uma montoeira de ovos, tinha dúzias de ovos. Ela falou: mãe, olha quantos ovos eu tomei. Por quê? Aí ela ligou e falou: o Senhor começou a abençoar, o Senhor começou a prosperar, o Senhor começou a trabalhar. Aí o que acontece? Não demorou muito, alguém bateu na porta dela. Eu vou colocar o nome dela de Hilda, podia pôr Maria, Francisca ou qualquer outro nome. Aí o que aconteceu? Ela falou para aquela mulher: você tem alguns ovos para me vender? E ela falou: eu tenho aí. E vendeu uma dúzia de ovos. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz, a história diz que no outro dia a filha foi buscar ovos e tinha mais ovos ainda, e veio mais pessoas para comprar ovos. E ela então foi separando aquele dinheiro, sabendo que era Deus que estava trazendo essa providência. E ela então foi dando mensalmente, enquanto não acabou a reforma da igreja. Aquela irmã foi fiel. As galinhas, chegou o inverno, caíram as penas delas, mas elas não pararam de pôr ovos. Todas as manhãs, quando ia, tinha aquela montoeira de ovos. Sabe por quê? Porque ela se superou. Deus, eu estou falando dessa ilustração para você se superar, para você ir além das suas posses, para você fazer desafios que estão além das suas forças, para você viver esta palavra, como esta mulher viveu na igreja e foi vítima de crítica. Quando você desafiar o diabo, não tenha dúvida que gente da tua própria casa vão te desafiar, vão afrontar você. Jesus falou: os inimigos do homem serão da própria casa. Mas a minha Bíblia diz que você vai ser muito mais do que vencedor. Então a proposta é essa. Você não quer ser vencedor? Pois aqui está o exemplo. O Reasa,
E ele foi vencedor. Por quê? Porque ele reuniu Israel e falou: olha, a vontade de Deus para a nossa terra, para a nossa nação, e nesta noite, para o nosso lar, para a tua família, para os seus negócios, para a sua empresa, para os seus filhos, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus irmãos, para toda a sua casa, para todos os seus sonhos, chama-se a profecia. E a profecia está aqui para você nesta noite. E eu digo, que tal você abraçar esta verdade? Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Senhor Deus e Pai, no precioso nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, eu oro. Quando a tua palavra foi exposta e os presentes a ouviram, e muitos, ó Deus, que estão longe de nós, distante, estão quilômetros e quilômetros, horas e horas de voo, ó Pai, de rios que vão ser singrados, eles estão distante de nós, mas eles ouviram e ouvirão. Eu quero incitar estas vidas e desafiá-las a crer, Senhor, crer com o coração e entregar como rei Asa toda a sua vida em confiança à palavra, para ele ter êxito e sucesso na vida, como nós sabemos que o rei Asa teve. Obrigado por tudo, Pai. Cura, salva, liberta, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.